Fala aí, meus filósofos, professor Pedro Henrique na área. Hoje nós vamos trabalhar sobre o filósofo alemão racionalista Gottfried Wilhelm Leibniz e as suas duas obras principais, Monodologia e Teodiceia. Então, se você gostou do tema, deixa o like, se inscreva no canal, dá o apoio pra gente e bora pro vídeo. Para iniciar, nós vamos falar um pouco da biografia de Leibniz. Então, vamos chamar o próprio filósofo, ó, preste atenção, vamos chamar o próprio Leibniz para contar para a gente um pouco da sua biografia. Eu me chamo Gottfried Wilhelm Leibniz. Muitos me comparariam até com Leonardo da Vinci, por eu ser um gênio. Trabalhei na área da matemática, geologia, teologia, mecânica, história, jurisprudência e linguística, e ainda fui filósofo. Eu nasci em Leipzig, na Alemanha, no dia 1º de julho de 1646. Meu pai, Friedrich Leibniz, foi professor luterano de filosofia moral. Então, tudo aquilo que eu aprendi foi baseado na sua filosofia. Além disso, trabalhei muito na área do direito para conseguir ter o meu sustento. Também trabalhei na área da matemática, aperfeiçoei a máquina de calcular. A partir dos meus inventos, vocês puderam multiplicar e dividir. Eu também fundamentei o que vocês conhecem como cálculo integral e diferencial. Além disso, publiquei diversas obras de filosofia. As mais importantes foram a Monodologia e a Teodiceia. Hoje, o nosso professor Pedro Henrique vai abordar de maneira muito especial essas duas obras. Então, presta atenção na aula do professor. Aí outra, só para contar para vocês uma coisa, tá? Eu sou um filósofo racionalista. Para mim, as coisas só são determinadas a partir da razão. Então, gente, dito isso, nós vamos agora abordar sobre a filosofia de Leibniz e as suas obras principais, a Monodologia e a Teodiceia. Fica ligado. Vamos falar sobre o filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, nascido em 1646, falecido em 1716, filósofo racionalista alemão do século XVII. Antes de tudo, devemos entender o que é o racionalismo. O racionalismo acredita que as verdades podem ser alcançadas somente pela razão. Todavia, existe a verdade da razão, que é o raciocínio, e a verdade de fato, que é fitida pela experiência. A razão ela é limitada por conta das contingências, por isso ela precisa também da experiência. Mas, para Leibniz, o que importa mais é a razão. Vamos abordar dois pontos fundamentais, a monodologia e a teodiceia. O que é a monodologia, ou teoria das mônadas? A mônada é uma substância simples, individual e indivisível que forma tudo o que existe no universo. Tudo o que existe contém uma mônada. Tudo tem uma percepção e tudo está conectado. Existe uma harmonia no universo, pela mônada suprema que é Deus. Sobre a teodiceia. Teodiceia é a pergunta de por que existe o mal no mundo. Um daqueles filósofos que perguntaram sobre isso é Santo Agostinho. Para ele, o mal é a ausência do bem. Agora vamos se perguntar, para Leibniz, por que existe o mal no mundo? Qual é esse princípio metafísico de Leibniz? Primeiro ele vai explicar a metafísica em 3 pontos. Princípio da razão suficiente. Fundamento que possibilita que algo ocorra como da forma como aconteceu. Ou seja, se chove numa cidade, não tem como acontecer a chuva e o sol ao mesmo tempo nesse local. Princípio da prevalência do bem. Apesar da existência do mal e do sofrimento, eles são necessários para se obter um bem maior. Como se afirma também no Catecismo da Igreja Católica, e o Catecismo ele é leibniziano. Tá? Mas, professor, qual o bem que se pode tirar do mal chamado nazismo? Aí é outra pergunta para outra aula. Terceiro princípio.
Princípio da harmonia pré-estabelecida. Todas as mônadas agem de acordo com suas naturezas intrínsecas. Deus, como a mônada suprema, estabeleceu uma harmonia em que as atividades de todas as mônadas se encaixam perfeitamente, mesmo sem interação direta. Uma última ideia. A visão limitada das criaturas. As criaturas são limitadas, elas não podem compreender o propósito divino por inteiro. Ou seja, a criatura não pode saber tudo aquilo que Deus quer. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Falamos sobre o filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo racionalista alemão, assim como Descartes. Ele era racionalista, tá? Então, para ele, as verdades das coisas eram obtidas através da razão, não somente da experiência. Então, elas eram obtidas a priori da razão. Além disso, gente, vale destacar que, para Leibniz, a base da metafísica leibniziana é a monodologia e a teodiceia, a teoria das mônadas e a teodiceia. Vocês têm que ter em mente sempre isso, para vocês entenderem o que é a metafísica leibniziana. E ela tem muito a ver também com o catecismo da Igreja Católica, quando Leibniz diz que o mal, ele existe para que daquele mal se tire um bem maior. Então, Leibniz, ele tem algumas ideias teológicas, tá? Então, a partir da aula que nós abordamos hoje, a gente quer explicar para vocês justamente isso também. As ideias de Leibniz principais, a monodologia e a teodiceia. A monodologia, ela é a experiência que se tem através da substância. A substância, ela é algo indivisível e individual que está contida em todas as coisas. Já a teodiceia é o estudo do problema do mal no mundo. Então, Leibniz, ele vai desenvolver esse estudo, assim como Santo Agostinho, para tentar entender o que é o mal no mundo. Então, Leibniz foi um filósofo muito importante para a filosofia, filósofo racionalista. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a nossa aula. Desde já, nosso muito obrigado por estar aqui com a gente e até a próxima aula.